que acompanham o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Neste 1º de outubro, o Evangelho nos traz a mensagem de Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 32. É a famosa parábola dos 2 filhos. Um que diz que vai, outro não vai, outro diz que não vai e termina indo. O contexto é a entrada de Jesus em Jerusalém, que antecede até o discurso escatológico. E Jesus vinha tendo já uma polêmica com os chefes da situação do templo, havendo expulsado os vendilhões do templo. Perguntam eles qual a autoridade de Jesus. E Jesus não responde, ou responde com uma pergunta. E aqui Jesus então toma a dianteira e coloca 3 parábolas que se referem a eles. Essa é a primeira dos 2 filhos. Então, nessa parábola, que nós temos como texto da matéria exclusiva de Mateus, temos um paralelismo antitético. Uns fazem que vão e não vão, outros fazem que não vão e terminam indo. Quem são esses? Os líderes judaicos, que deveriam ter identificado em Jesus, já no João Batista, como veremos, a palavra de Deus, a justiça de Deus, se negam. E aqueles que são desprezados, que são excluídos, como os cobradores de impostos, as prostitutas e todos os demais, são aqueles que se convertem ao João Batista. Muitos se deixaram converter por ele e batizar. E aqui também isso tem também paralelo lá no Evangelho de Lucas, e aqui é referido no Evangelho de Mateus. Jesus começa com essa pergunta: o que vos parece, que é frequente em Mateus? Eles têm que responder. E sabemos então que alguns hoje falam com Cristo, mas o que fazem? Muitas vezes o tema da justiça significa então a identificação com o reino de Deus. Já está no Sermão da Montanha, e nós sabemos que se a nossa justiça ou a deles não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrarão no reino dos céus. Além disso, serão perseguidos pela justiça como eram aqueles que participavam da comunidade de Mateus. Essa recusa ao João Batista, a Jesus, significa também a recusa à igreja. Então, mas porém, nenhum pecador pode se desencorajar, já nos dizia São João Crisóstomo. E o Papa Francisco nos diz que a igreja é aberta a todos, repete 3 vezes, a todos, a todos, a todos, quando esteve na Jornada Mundial da Juventude, recentemente em Lisboa. Então, podemos nos perguntar, a nossa igreja de hoje é seletiva ou ela realmente é aberta a todos e aos pecadores? Podemos também considerar que o próprio Mateus foi chamado por Jesus antes de lhe exigir uma conversão. Ele era cobrador de impostos e acolheu plenamente Jesus, e foi criticado, Jesus, porque andava na casa de publicanos e pecadores, quando ele promove uma grande festa de acolhida. E assim, muitos daqueles que hoje são distanciados, que são excluídos, podem hoje encontrar lugar na igreja. Os outros talvez sejam os vinhateiros homicidas da parábola, né, que aqui é evocada depois dessa, e também do banquete do reino, ou seja, não aceitam o convite. Peçamos a Deus então esse tirocínio, essa abertura, peçamos a Deus então essa sabedoria de discernimento, mas principalmente essa disposição, porque a justiça se identifica com o reino de Deus. Aqueles que, diz Jesus, nesse seu adendo final, que afinal de contas não ouviram nem a João Batista. Não ouviram nem a João Batista, então é a partir disso que podemos prever então essa negação e também esse voltar as costas para Jesus. Sejamos todos inspirados por esse texto, por esse domingo, possamos assim seguir o caminho então daqueles que se acham pequenos, destinatários do Evangelho de João, os pequeninos, tantas vezes desprezados. Uma boa reflexão e um bom fim de semana.